A você que acompanha a TV Canção Nova, o nosso boa noite. E obrigado também por nos receber agora aí na sua casa, a esta hora. É um prazer grande. Vamos conversar de coisas muito agradáveis, importantes também, preciosas. Você é pai, é mãe, é um adulto hoje bem-sucedido, ou talvez nem se entenda como uma pessoa tão bem-sucedida. Vamos falar sobre educação e não aprendizagem. O que podemos fazer para quem hoje, por exemplo, diz assim: olha, eu sou uma pessoa que consegui me resolver na vida, mas não sei ler ou escrever direito, não escrevo com correção. E o que dizer àquela mãe que procura uma doutora e diz assim: doutora, meu filho está na escola, mas já concluiu o ensino fundamental, não sabe ler nem sabe escrever direito. Essas limitações, o quanto influenciarão a vida dessas pessoas? É o assunto do nosso programa de hoje. Eu já quero fazer uma outra introdução além desta pequena aqui. A neurociência, ela explica o seguinte: o ensino fundamental acontece numa fase da vida da criança que biologicamente temos todas as possibilidades de aprendizado. Uma vez superada esta idade, tudo o que se construir não terá o mesmo efeito na constituição cerebral do ser humano. Estamos perdendo o melhor momento do desenvolvimento da criança, que é do nascimento aos 14 anos, quando ali ela não aprende o que é essencial. Mas vamos lá. Se isso não acontece na idade adequada, estamos limitando a inteligência do povo. Estamos falando no campo da educação. Atenção! Se não usarmos os nossos neurônios nas atividades requeridas pelas atividades acadêmicas, estas ligações não vão acontecer e na vida adulta vamos ter que conviver com uma população com capacidade de raciocínio limitada. Quem concluiu um ensino fundamental, por exemplo, e saiu da escola sem saber ler e escrever, e segundo pesquisas aqui que a gente analisa nos últimos 3 anos, 25% das nossas crianças estão sendo acometidas por isto, saem da escola sem saber ler e escrever, tornam-se vítima, de fato, do fracasso do sistema educacional. É um sintoma que revela que a educação brasileira vai mal. Para falar sobre este assunto, nós temos aqui conosco uma convidada especial, Maria José Rocha Lima, doutora em educação, consultora educacional, já foi deputada estadual na Bahia e trabalhou na elaboração do Plano Nacional de Educação de Angola. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Ronaldo. É um prazer, né, esse nosso reencontro e para discutir um tema tão palpitante como é escola e não aprendizagem, né? Um encontro inimaginável, né? Verdade. Não deveria ser. Por que você foi trabalhar no Plano Nacional de Educação de Angola e não aqui no Brasil? Pois é, não, eu tenho trabalhado historicamente, né, aqui no Brasil, né? Ah, tá. Desde a juventude, fui do movimento em defesa da educação pública, fui dirigente da CNTE, elaborei a LDB, essa LDB, a 9.439 de 96, também fui da equipe de transição do governo Lula, né? E também elaborei o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Mas, convidada pelo governo de Angola para elaborar um programa de alfabetização, fiquei muito feliz, foi uma experiência fantástica, né? Conhecer o continente africano, nossa matriz, uma das nossas matrizes, né, civilizatórias. E foi também quando me deparei com a pobreza, com as dificuldades extremas, né? E com uma situação de alfabetização bastante complicada, em decorrência de guerra, tanto a guerra anticolonial como a guerra interna, a guerra civil. Então, foi uma riqueza conhecer a cultura e também as dificuldades de Angola e propor, né, um programa de alfabetização que superasse aquele quadro. Bom, capacitamos os professores, porque a alfabetização não é uma prioridade para os governantes. As pessoas pensam a alfabetização como se fosse algo natural, biológico, tanto que se diz assim: olha, o sujeito não sabe nem a letra do A, como se fosse algo hereditário, já biológico. Infuso, né? Exatamente.
Então, essa é uma concepção vigente entre autoridades até educacionais que se debruçam sobre outros níveis, mas quando se trata de alfabetização, todo mundo parece negligenciar e achar, todo mundo não, muitos, né, que é possível qualquer um alfabetizar, usar qualquer metodologia, quando na verdade os alunos têm alunos que exigem um método, né? A gente tem que ver o jeito de aprender, tem que haver uma linguagem específica, porque o ser humano é singular, né? É diferente, todos somos muito diferentes. Bom, eu quero aproveitar a sua rica presença aqui para a gente abordar vários aspectos da educação. Você já tocou em tantos aí, só nessa sua apresentação, que eu fiquei aqui já pensando, mas quero tocar já neste aqui. Dificuldades, pobreza, condição de vida bem pequena. Elas atrapalham um processo de educação, mas elas não determinam. Não, de forma nenhuma. E, olha, o fracasso escolar, na verdade, é o fracasso do sistema educacional. É um sistema educacional doente, que promove fracasso ao invés de aprendizagem. É aquilo que eu disse aqui no início, brincando. É um encontro inimaginável, porque a escola é o lugar que tem a função precípua de ensinar. A missão da escola é ensinar. Imagine um hospital que não aplica os procedimentos, que não realiza o tratamento para cada paciente de acordo com a sua necessidade. É assim a educação? A educação é exatamente isso. É o lugar que não vem, que estranhamente não vem conseguindo realizar o que é a sua função precípua, que é ensinar. Então, eu posso fazer uma observação? Porque agora você nos fez uma distinção maravilhosa. Quer dizer que se na educação a gente trata todo mundo da mesma forma ou quer ensinar todo mundo da mesma forma, vamos ter fracasso. Vamos ter fracasso. Inclusive, o Perrenot, que é um grande teórico da educação, um francês, ele nos diz que o problema maior da escola é a indiferença pelas diferenças. Olha que coisa interessante, a indiferença pelas diferenças. Somos diferentes, né? E a escola precisa, portanto, tratar os desiguais. Se ela trata os desiguais de forma igual, ela sanciona, na verdade, a desigualdade. Ela precisa ter um olhar para as diferenças dos seus alunos. Diferença de classe, por exemplo, qual é o capital cultural do aluno, como deve ser abordado, as questões devem ser abordadas dentro de determinada comunidade. Por exemplo, problemas de cor, de orientação sexual, enfim, é preciso que a escola tenha um olhar para as diferenças e não tratar todos de forma igual, né? E é muito interessante que o que é que tem acontecido com a escola? Esse tratamento indiferenciado, que nivela todos pela mesma, com os mesmos critérios de julgamento, inclusive, tem levado realmente ao fracasso do sistema educacional no sentido de ensinar a todos, né? Ela não tem conseguido ensinar. E muitas são as causas, né? Ficamos buscando causas externas. Por exemplo, os professores, geralmente, quando entrevistados, falam que os alunos vêm de famílias desestruturadas, que os meninos são pobres, que não se alimentam adequadamente, fazem um elenco tão grande de dificuldades do aluno que, no final das contas, ele só vê carências e não o potencial dos alunos. Quer dizer, o professor e a escola, ela precisa, na verdade, ser um espaço de solução dos problemas e não de diagnóstico eterno dos problemas. Esse diagnóstico, ele termina
ao invés de ser uma forma de compreender o quadro e avançar, ele termina também consolidando a miséria, né, intelectual dos alunos, confundindo-a com a miséria física, com a pobreza, né? Não, tem meninos que vivem em situação de pobreza e são muito bem-sucedidos na escola, como há meninos de classe média e classe média alta que não conseguem ter sucesso na escola. Então, a questão fundamental, embora tenha um viés de classe, mas não é esse. A escola precisa ser o espaço terapêutico, de solução, né? E não de estar repetindo e reproduzindo as situações de dificuldade. São situações que devem ser olhadas de uma forma e desenvolver o potencial daquele aluno que vem dessa realidade de vida. Esse é um aspecto. E o outro aspecto é quando a desestruturação é na escola. Como influencia, como trabalhar isso? Pois é, eu não acredito que esses fatores sejam determinantes como você mesmo compreende. Não é desestruturação da família. Aliás, porque se partirmos desse patamar, nós teríamos uma epidemia de não aprendizagem, porque temos problemas hoje nas famílias, né? Temos o problema dos pais que trabalham em mães excessivamente. Então, esse não pode ser o problema. O professor não pode esperar um aluno ideal, uma família que não existe. Na verdade, ele tem que fazer a parte dele na escola. A escola precisa fazer a parte dela e de forma adequada. Por exemplo, a escola precisa ser limpa, bonita, estruturada, porque ela tem que atrair o aluno para a frequência à escola. O aluno tem que gostar de frequentar a escola. E aqui estou dizendo uma das causas do fracasso. A escola ser desestruturada, desorganizada, feia, né? Ela não atrai, não favorece a presença do aluno e até mesmo do professor. E a gente acompanhou recentemente a apresentação na mídia de tantas escolas que não têm nenhum teto, que não tem piso e não tem carteiras, e não falamos nem de professores e professores com qualificação adequada, coitados, não por culpa deles. Exatamente. Então, esse é um aspecto importantíssimo. A escola precisa ser agradável, um espaço atraente para as crianças e para os jovens. Inclusive, essa é a forma de garantir igualdade, porque se ele é pobre e se ele vive num espaço degradado, precário, ele precisa ter acesso a esse espaço organizado, limpo. Tá? Isso funciona como mais um dos aspectos da aprendizagem, que é aprender a organizar o espaço onde vive, limpar, enfim. Então, olha que coisa interessante. Nós vimos aqui no Distrito Federal pesquisas que mostraram que os meninos que apresentavam problemas de rebeldia, de indisciplina, né, acontecia isso muito nas escolas que estavam degradadas, que eram precárias. Como também os bandidos atacavam mais escolas precárias, degradadas, concebendo que elas não eram prestigiadas pelo poder público. Portanto, eram abandonadas e, por isso, eles investiam poderiam investir mais ali naqueles... muito mais. Então, esse é um aspecto. O outro, você já tocou, que é a formação dos professores e o pagamento adequado. Um professor que ganha salários tão baixos como os professores ganham no Brasil, e eu sou professora, realmente este é um fator também responsável pelo fracasso. Ora, uma outra coisa muito importante é um professor mal preparado. O que é que vem acontecendo? Os cursos de pedagogia são cursos realizados em instituições, né, nem sempre organizadas e preparadas como bons professores. Os currículos também são currículos defasados dos cursos de pedagogia, né? E até mesmo o acervo dessas instituições, os livros, são livros defasados. Então, são professores que chegam na sala de aula com extrema dificuldade de lidar
com os seus próprios alunos, quando deveriam ser especialistas, né? E com um agravante, atualmente com a inclusão, são incluídos na sala de aula alunos portadores de necessidades especiais, para professores que não sabem lidar nem mesmo com aqueles que são menos exigentes, quanto mais com alunos que exigem, né? Conhecimentos. E tudo isso é muito grave. Muito específicos. Daqui a pouco eu vou pedir aqui a Maria José que nos diga e como enfrentar isso, né? Sim. Como a gente, que estrutura oferecer, o Estado brasileiro oferecer, para que a gente tenha o adequado. Mas vamos também tocar aqui em outras questões, por exemplo, a questão da alimentação. O quanto um aluno que não está bem alimentado e quando não tem merenda, por motivos diversos, quanto isso influencia no aprendizado. Outras questões daqui a pouco no segundo bloco do programa, que volta já já.